Olá, queridos, bem-vindos à Escola Bíblica Online. É uma alegria ter você aqui conosco. Chegamos ao final do nosso trimestre. Hoje estamos estudando a lição de número 13, que encerra este primeiro trimestre de 2025, onde nós tivemos a oportunidade de estudar sobre a defesa da nossa fé e combater diversas heresias que se apresentam neste tempo com uma nova aparência. Este tem sido o tema que nós trabalhamos nesse trimestre e agora, gratos ao Senhor por tudo que aprendemos e juntos aqui meditamos ao longo destes 3 meses, nós queremos então concluir com a lição de número 13, perseverando na fé em Cristo. Se os irmãos bem lembrarem, nós passamos por diversos assuntos ao longo desse trimestre. Falamos basicamente com muita ênfase sobre o tema da cristologia e vimos em diversas lições desdobramentos sobre a divindade de Jesus, a sua unidade com o Pai. Também falamos sobre a encarnação do Verbo, as naturezas humana e divina de Jesus. E em cada uma dessas lições nós tivemos a oportunidade de conhecer e biblicamente refutar as principais heresias ou falsos ensinos, falsas doutrinas acerca deste tema. Além da cristologia, nós também estudamos nesse trimestre uma lição sobre o Espírito Santo. Então falamos sobre pneumatologia, essa disciplina da teologia que estuda a terceira pessoa da Santíssima Trindade, Senhor Espírito Santo. E também tivemos uma lição sobre o pecado, onde aqui nós pudemos aprofundar a doutrina bíblica do pecado, o pecado original, a sua entrada no mundo, também no mundo espiritual, e depois fomos para uma disciplina onde falamos sobre soteriologia, a doutrina da salvação. Então observe que nós passamos nesse trimestre por diversas áreas da teologia e, obviamente, a ênfase maior que foi dada é a cristologia, os ensinos sobre o Senhor Jesus Cristo. Haja vista terem sido, no começo da caminhada da igreja, ainda nos dias da igreja primitiva, os temas que geraram maior discussão, discordância e desentendimento entre os estudiosos. Nós falamos sobre diversos concílios que aconteceram, reuniões da igreja para tratar sobre estes assuntos, e por isso nós, nesse trimestre, tivemos a oportunidade de caminhar algumas semanas aprofundando o ensino bíblico sobre Jesus. Durante todo este tempo, nós falamos sobre diversas religiões que apresentam doutrinas contrárias à palavra de Deus. Em nenhum momento, nossa intenção, a intenção do pastor Ezequias Soares, que escreveu esta lição, foi de atacar alguma religião, de forma alguma. Nós estamos aqui mostrando o prisma bíblico a respeito das principais doutrinas que têm uma ênfase e uma importância para a nossa salvação. Por isso que nós temos que saber o que a Bíblia postula sobre elas e como nós podemos preservá-las neste tempo que nós estamos vivendo, onde estas doutrinas são atacadas, são minadas com falsos ensinos, com comportamentos contrários ao que a palavra de Deus preconiza para o nosso viver em Cristo. E hoje, encerrando esse trimestre, nós vamos então falar sobre a importância de nós perseverarmos nesta fé. A fé que nós fomos nutrindo ao longo desse trimestre, a fé que nós fomos fortalecendo com estes ensinos e que é a base da nossa caminhada cristã. Precisamos perseverar nesta fé, precisamos avançar nesta fé. A fé na palavra de Deus, que é inerrante, infalível, inspirada e preservada por Deus neste tempo, é o que nós vamos falar nesta lição. Portanto, o texto áureo da nossa lição está na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19, onde nós lemos: "E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça, e a estrela da alva
apareça em vosso coração. Este texto, que serve como texto principal da nossa lição de hoje, ele traz a ênfase da relevância da palavra de Deus estar em nós e nós estarmos firmados nela. A palavra de Deus é o nosso guia, é o que nós usamos e precisamos para refutar qualquer heresia que se apresente a nós neste tempo. E a nossa verdade prática, que nós vamos poder aprofundar ao longo desta lição, fala que a Bíblia Sagrada é o único instrumento moral e espiritual estabelecido por Deus para aferir, ou seja, para medir a nossa conduta diante do Criador, da sociedade, da pátria e da família. Observe que nós temos aqui nesta verdade prática 4 instâncias de relacionamento que nós estamos inseridos e onde a palavra de Deus vai ser o nosso guia, onde a palavra de Deus vai ser a nossa baliza. Tanto no nosso relacionamento com Deus, quanto na nossa vida em sociedade, isto é, entre as demais pessoas, quanto na nossa vida como cidadãos de um país, de uma nação, portanto, da pátria, quanto na nossa vida familiar, onde nós vivemos a nossa intimidade. Muito bem, nós vamos ver que o pano de fundo da nossa lição é a carta de Paulo a Timóteo, mais especificamente a segunda carta no seu 3º capítulo, que vai servir também como texto da nossa leitura bíblica em classe. Os irmãos vão poder ler depois e aprofundar também neste domingo pela manhã na nossa lição presencial. Importante nós enfatizarmos aqui que as cartas de Paulo, elas têm uma relevância fundamental para o estabelecimento da doutrina bíblica no tempo da graça. Paulo foi o apóstolo que Deus usou para disseminar e compartilhar a revelação da sua palavra, como falamos antes, inspirada, inerrante e infalível. Também vamos lembrar que quando nós estudamos as cartas de Paulo, elas estão agrupadas em 3 grupos distintos. Nós temos cartas que são consideradas doutrinais ou doutrinárias, que são as cartas que ele escreveu aos Gálatas, aos Tessalonicenses, a primeira e a segunda, aos Coríntios, a primeira e a segunda, e aos Romanos. Estas cartas são cartas doutrinárias, visavam corrigir problemas na igreja, estabelecer os assuntos que geravam discussões, desentendimentos, colocar as bases da fé para aqueles primeiros irmãos e para nós, uma vez que é a palavra de Deus para o nosso tempo. Também vamos encontrar o grupo das cartas consideradas ou chamadas prisionais, as cartas que o apóstolo Paulo escreveu na sua primeira prisão, aquela prisão domiciliar, onde ele pôde escrever aos Filipenses, aos Colossenses, aos Efésios e a carta de Filemon. Também vamos ter o 3º grupo, que são as cartas pastorais. E aqui encontramos, então, as cartas que ele escreveu a Timóteo, a primeira e a segunda, e a carta escrita a Tito. Portanto, é dentro dessas cartas pastorais que nós vamos poder aprofundar a lição desta semana. Como disse, o pano de fundo é o capítulo 3, então, da segunda carta. Vamos ver que a leitura bíblica em classe, ela começa a partir do versículo de número 10, mas eu quero, juntamente com os irmãos, até para poder auxiliar aqueles que vão, neste domingo, na lição presencial, aprofundar o tema, convidá-los para nós olharmos este capítulo de forma mais geral a partir do seu primeiro versículo. E a partir deste texto, nós irmos passando pela estrutura da nossa lição. Mencionar aos irmãos que a nossa lição tem 3 tópicos, como é de conhecimento comum. O primeiro tópico fala sobre diante das heresias é preciso perseverança. O segundo tópico vai nos dizer que aprendendo, sendo inteirado e sabendo são condutas relacionadas ao Timóteo, que nós encontramos no texto e falaremos sobre. E o terceiro tópico, tendo as Escrituras como fundamento, que é o grande ponto da nossa lição. Como nós podemos perseverar na fé? E a resposta é simples,
podemos antecipá-la é somente permanecendo nas Escrituras, na palavra de Deus. Então, meus irmãos, eu quero poder ler com os irmãos já o versículo 1 deste capítulo 3, porque ele é extremamente importante para nós compreendermos o contexto do que Paulo está tratando aqui com Timóteo nesta carta pastoral. Então, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 diz: "Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos." Então, Paulo está profeticamente olhando para os dias que antecedem a volta do Senhor Jesus e sendo inspirado por Deus a ver que estes dias seriam dias difíceis, dias perigosos para os crentes em Cristo Jesus, para os salvos em Jesus, porque são dias onde a nossa fé é constantemente atacada, muitas vezes minada, com sutilezas que se apresentam entre nós. Nós vamos ver então na sequência, a partir do verso 2, por que Paulo profeticamente está escrevendo que estes dias seriam dias difíceis, dias trabalhosos. Ele diz: "Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela." São 18 características cruéis dos homens que se apresentam nesse tempo. O que nos chama a atenção aqui neste texto é que estas 18 características empacotam um grupo de pessoas, que são, podemos denominar como falsos crentes. Por que falsos crentes? Porque a última característica, no versículo 5, ela fala sobre uma aparência de piedade, ou seja, são pessoas que tentam transparecer uma vida piedosa. São pessoas que tentam transparecer uma vida cristã louvável. Por isso, a aparência de piedade. Então, estamos falando de um grupo de pessoas que está dentro das igrejas, de um grupo de pessoas que está entre nós, mas que carrega em si toda essa maldade, todas essas características terríveis que o texto nos apresenta. Dado o tempo, nós não podemos aprofundar cada uma delas aqui, mas eu queria justamente chamar a atenção dos irmãos para esta última característica, a aparência de piedade. Esta palavra aparência vem do grego morphosis, que significa mera forma externa. Ou seja, são pessoas que estão entre nós, que participam da comunhão conosco, mas que a sua fé é exterior, a sua fé é somente uma fé de aparência. A sua conduta aparentemente piedosa não é o reflexo de um interior transformado, de uma vida interior que exalta e glorifica ao Senhor. Estas pessoas, como disse, estão entre nós e elas fazem parte de um grupo de falsos crentes. São pessoas perigosas, são pessoas que aceitam falsos ensinos, que disseminam falsos ensinos. E então, com esta palavra, disseminam falsos ensinos, nós vamos entrar no segundo grupo de pessoas que começa a ser descrito no verso 6. Nós podemos continuar a leitura, onde a Bíblia diz: "Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade." E ele vai citar como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles, ou seja, Janes e Jambres. Esta é uma alusão, de acordo com a tradição judaica, a dois magos lá do Egito, quando Moisés estava sendo usado por Deus, e eles repetiam aquelas obras sobrenaturais até um tempo determinado por Deus. Muito bem, isso não é
relevante para o que estamos estudando apenas lembrar que estamos aqui, então, dos versos 6 a 9, falando já de um segundo grupo. É um grupo que ensina, é um grupo que compartilha conhecimento. E esse conhecimento nada mais é do que uma falsa doutrina, ou as falsas doutrinas. Então, aqui estamos falando dos falsos mestres. Do versículo 1 ao 5, falamos dos falsos crentes, que também caracterizam os falsos mestres. Do 6 ao 9, vemos, porém, a figura dos falsos mestres, aqueles que ensinam, aqueles que ministram ao coração das pessoas e conseguem levá-las, inclusive, consigo dentro dessas falsas mensagens, dessas falsas profecias. Nós vamos ver que estes falsos mestres, eles disseminam um estilo de vida contrário à fé. E tudo isso caracteriza este tempo que nós estamos vivendo. Tempos trabalhosos, como o apóstolo Paulo escreveu. Tempo difícil, tempo perigoso. E a grande questão, uma vez que nós fazemos parte deste tempo, porque nós estamos vivendo os dias que antecedem a volta de Jesus, portanto, isso aqui é um retrato dos nossos dias, e se os irmãos observarem essas características, é muito fácil identificá-las nos nossos dias, nas pessoas que muitas vezes, infelizmente, nós temos que conviver. Nós vamos ver então que a grande questão, e que a nossa lição vai trazer isso, é como nós podemos preservar a nossa fé e defendê-la diante de tanta maldade e de tantas heresias que se apresentam neste tempo e que tentam minar ou contrariar a palavra de Deus na sua integralidade. Então nós vamos ver aqui no versículo 10 que o apóstolo Paulo vai apresentar para Timóteo duas formas de preservar, não é, que Timóteo já usava para preservar e defender a sua fé. O verso 10 ele diz: tu, porém, e esta expressão, meus irmãos, ela é extremamente vital. Tu, porém, uma conjunção adversativa que vai aparecer tanto no verso 10 quanto no verso 14, que apresenta um comportamento contrário do que está sendo postulado até então, referente à vida do jovem Timóteo, este jovem obreiro, este jovem pastor. Tu, porém, Timóteo, em relação a ti vai ser diferente. E aqui Timóteo representa todos aqueles que querem viver de forma digna, honrada e louvável diante do Senhor neste tempo de corrupção moral, espiritual, social e até física. Tu, porém, diz o verso 10, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor e paciência. Depois, no verso de número 11, ele começa a falar sobre as tribulações, as perseguições que Timóteo também enfrentou com ele. Nossa lição vai dizer que Timóteo foi testemunha, muito provavelmente, na primeira viagem missionária de Paulo. Ele foi, juntamente com a sua família, ganho para Jesus, e que ele vai testemunhar estas aflições, estas perseguições que o apóstolo passa nesse momento da sua vida. Então, observe que dentro do verso 10 nós temos duas questões. Primeiro, seguir a doutrina, e depois seguir o exemplo de homens que refletem, que vivem essa doutrina. Observe que o apóstolo Paulo aqui se coloca como modelo, como padrão que Timóteo tem seguido. Mas a primeira menção que ele faz é sobre seguir a doutrina que Paulo prega. E este é um dos segredos para nós preservarmos a nossa fé e também defendermos esta fé nesses dias de corrupção, que é seguir a doutrina, ou seja, permanecer na palavra de Deus, estar firmados nessa palavra, porque a palavra, como falamos, vai ser o nosso guia, vai ser a nossa baliza, é a única fonte de verdade em quem nós devemos basear a nossa fé e a nossa profissão de fé. Portanto, irmãos, seguir a doutrina é o primeiro segredo. E o segundo segredo é seguir o exemplo de homens que refletem, que vivem esta doutrina. Ou, em outras palavras, homens que refletem Jesus. E aqui, quando falo homens, naturalmente, estou falando sobre o gênero humano. Ou seja, homens e mulheres que refletem Jesus, que vivem esta doutrina, que transpiram esta doutrina na sua conduta diária, na sua vida cotidiana. O apóstolo Paulo é esta pessoa em quem Timóteo se espelha.
quem ele tem como um padrão de conduta e que ele imita. E nós vamos encontrar o próprio apóstolo dizendo em outra porção da palavra de Deus, para que nós sejamos seus imitadores, como ele é um imitador de Cristo. Portanto, imitá-lo aqui é imitar o próprio Jesus, é seguir os passos de Jesus que estão impressos na vida do apóstolo Paulo. Dentro desse contexto, antes de nós abordarmos o seguir a doutrina e permanecer na palavra, eu quero somente aprofundar com os irmãos, ainda que de forma muito simples, este ponto do seguir o exemplo de homens que refletem e que vivem a doutrina. Nós vamos ver na história de Timóteo que ele tem a sua mãe, a sua avó e o apóstolo Paulo. A sua mãe Eunice, a sua avó Lloyd, tem uma fé que é elogiada pelo apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo é seu exemplo, seu mentor espiritual. Então, veja que ele tem exemplos dentro de casa, ele tem exemplos dentro da igreja, se nós adaptarmos esta linguagem para os nossos dias. Isso é extremamente vital e isso é o que muitas vezes falta para muitos dos nossos jovens, adolescentes, crianças, até adultos, um exemplo, um padrão em quem possa se inspirar de alguém que reflete e que vive a palavra de Deus na sua essência. Que a sua conduta, como disse antes, transpira a palavra de Deus e inspira outros a serem como Jesus. Isso é um esforço diário. Obviamente, não estou falando aqui sobre depositar a nossa fé nos homens. Não estou falando aqui sobre nós colocarmos a nossa confiança nos homens. A própria Bíblia vai dizer, no livro de Jeremias, que nós não devemos confiar nos homens, porque quem confia nos homens vai secar. Mas aquele que confia no Senhor, ele vai florescer como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas. Então não estamos falando sobre depositar a fé nos homens, mas entender que existem homens e mulheres de Deus que podem ser uma referência para nós de o que é viver a palavra de Deus, de o que é respirar a palavra de Deus, de o que é ter uma vida de acordo com a palavra de Deus. E nós devemos buscar estes exemplos. E não só buscar este exemplo, mas nós também nos esforçarmos para nos tornarmos um exemplo para os demais. Que as pessoas possam olhar para nós e encontrar em nós esta referência. Que as pessoas possam olhar para nós e encontrar em nós esse modelo. Porque com isso Deus é glorificado através da nossa vida e pessoas são edificadas através dela. Este é o grande objetivo de nós podermos nos alimentar da palavra e nos guiarmos pela palavra. Muitas pessoas nunca lerão a Bíblia, e isto é até clichê no nosso meio, falar sobre isso. Muitas pessoas nunca lerão a Bíblia. Então existe uma frase que diz que nós seremos a Bíblia que o mundo lê. E é importante nós olharmos para o nosso próprio exemplo, para a nossa própria conduta e entender que o maior ensino que nós podemos dar a alguém é pelo exemplo. Que a maior mensagem que nós podemos pregar para alguém é pelo exemplo. Que a maior refutação de uma heresia vai ser pela palavra de Deus, mas usando a nossa vida como exemplo. E a nossa vida tem que transpirar esta palavra. Então, seguir o exemplo de homens que vivem a doutrina, ser estes homens que inspiram outros, que servem como referência para outros, é um dos segredos para nós mantermos a nossa fé e defendermos ela diante dos homens. Lembrando que lá nos nossos primeiros capítulos desse trimestre, ou primeiras lições desse trimestre, nós falamos sobre o texto da carta de Pedro, que diz que a defesa da nossa fé não é agressiva. A defesa da nossa fé não é com argumentos humanos, mas com uma demonstração afetuosa da palavra de Deus. Então, reforço o que falamos naquela ocasião. O cristão, quando vai defender a sua fé, ele não usa de agressividade. O cristão, quando vai defender a sua fé, ele não anda discutindo com as pessoas. Pelo contrário, o cristão, quando vai defender a sua fé, sua primeira defesa é sua própria vida. Sua primeira defesa é seu próprio exemplo. Sua primeira defesa é sua conduta honrada diante dos homens que glorifica a Deus. É assim que a fé é defendida. E então, com uma vida
que reflete a glória de Jesus, nós podemos abrir a nossa boca e falar da palavra de Deus como ela é. E muitas vezes ganharemos pessoas pelo silêncio, diz a Bíblia. O silêncio das palavras, mas o barulho da conduta honrada e respeitosa que exalta o nome do Senhor. Graças a Deus por esta palavra. E vamos ver então que também precisamos permanecer nesta doutrina. O apóstolo Paulo disse que Timóteo tem seguido esta doutrina e depois, no verso de número 14, vamos ler ele outra vez usando o que nós falamos do tu, porém, né? Ele diz, tu, porém, permanece naquilo que aprendestes. Ou seja, não é só aprender, é permanecer no que aprendemos. Não é só ler a palavra e aprender a palavra, é permanecer nesta palavra. Infelizmente, ao longo dos anos, muitas pessoas, depois de já terem aprendido a palavra, começam a dar lugar no seu coração para ensinos contrários à palavra, que leram em outros livros, que ouviram de pregadores, de falsos mestres, e estas pessoas vão deixando a palavra e se apegando a estas heresias ou a estes falsos ensinos, e então nós temos um grande problema de fé, porque a fé verdadeira é aquela que permanece no que aprendeu da palavra de Deus. Obviamente, estamos falando aqui sobre aprender a palavra de Deus na sua forma correta e não distorcida ou equivocada, como muitas pessoas acabam incorrendo neste erro. Então Paulo vai dizer, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Este é já o que vai aparecer no nosso segundo tópico e já também colocando junto nesta porção aqui do nosso ensino o terceiro tópico da lição. Ele está falando sobre permanecer no que aprendeu, que foi inteirado e sabendo de quem o tem aprendido. Ou seja, Paulo está lembrando Timóteo quem foi o professor dele, ou os professores que ele teve. Já citei aqui sua avó Lóide, sua mãe Eunice, o próprio apóstolo Paulo, homens e mulheres de Deus que tinham capacidade de ensinar-lhe a palavra. E estes foram os professores de Timóteo. Então é importante nós olharmos para esta expressão, sabendo de quem o tens aprendido, para fazermos uma reflexão da nossa própria vida. Quem tem sido o teu professor? Esta é a pergunta que eu te faço nesta lição. Quem tem sido o teu professor? Com quem você tem aprendido? Aos pés de quem você tem se assentado para aprender? Esta pergunta é crucial para nós termos uma fé sólida e fundada na verdade da palavra de Deus. Será que a tua fonte de aprendizagem não tem sido uma fonte distorcida? Será que a tua fonte de aprendizagem não tem sido os cortes de pequenas porções de um ensino, muitas vezes totalmente fora da palavra de Deus, que você encontra numa rede social? Será que as tuas fontes de aprendizagem não têm sido livros que não têm embasamento bíblico ou que distorcem a palavra de Deus? É extremamente importante nós refletirmos quem tem sido os nossos professores. Você tem feito um esforço para estar nos cultos de ensino da sua igreja? Você tem atentado para o que tem sido ensinado na igreja que você faz parte? Se o que se ensina lá se comprova no que está escrito neste livro? Isso é importante, irmãos, para nós não acabarmos abraçando um falso ensino, uma heresia ou mesmo um erro teológico, porque nós temos em nossa mão a palavra de Deus e nós devemos permanecer nesta palavra. E há uma observação no texto, no verso anterior, que eu fiz questão de falar somente agora, que diz que quem deseja viver piamente em Cristo vai padecer perseguições. Ou seja, quem quer ter esta vida firmada na verdade da palavra, que glorifica a Deus, de alguma forma vai ser perseguido. Não se trata de uma vida confortável, mas se trata de uma vida que exalta o nome do Senhor e que tem como prisma básico o que a palavra de Deus apresenta.
Tem muitas pessoas que correm atrás de profecia. Eu creio em profecia e tenho certeza que existem homens e mulheres de Deus que Deus usa em profecia no tempo que nós estamos vivendo. Cremos na continuidade dos dons, faz parte do credo da nossa igreja. Agora, nunca coloque uma profecia acima da palavra de Deus, escrita acima da palavra de Deus que está aqui na tua mão. Tem muitas pessoas que dizem, eu preciso que Deus fale comigo, na expectativa de que algum profeta ou alguém com dom de profecia lhe entregue uma palavra do céu. Mas eu quero lhe dizer que a maior profecia você já tem, está na sua mão. É a Bíblia, a palavra de Deus escrita para cada um de nós. Então abra a sua Bíblia, leia ela, estude, examine o texto da palavra de Deus. Só assim nós teremos condições de combater heresias e de defender a nossa fé. E vamos ver então, para encerrar o nosso estudo, e aí leremos a nossa conclusão, o que o apóstolo Paulo termina dizendo aqui nos versos 16 e 17, mas especialmente o 16. Lemos o seguinte: toda a Escritura. Por que permanecer na palavra, irmão William? Por que é importante eu estar firmado nessa palavra? Ela é a palavra de Deus, muito bem, mas Paulo vai dizer que esta palavra é proveitosa. Ele diz, toda a Escritura divinamente inspirada, ou seja, estamos falando de uma palavra que é inspirada por Deus. Já repeti isso 2 vezes nesta lição. A palavra é inspirada por Deus, ela é infalível, ela não falha naquilo que se propõe. Ela é inerrante, ou seja, não há erros na palavra de Deus. E ela é inspirada, ou seja, inspirada vem de uma palavra no original que significa soprada por Deus. Deus deu aos homens esta palavra. Mais de 40 autores ao longo de 1.600 anos escreveram o que está aqui e não há nenhum conflito entre o que foi escrito por estes homens. Isso é humanamente impossível. Por quê? Porque é a palavra de Deus e não dos homens que Deus usou para escrever. Por isso que ela é inspirada por Deus. Mas ela não é só inspirada, ela é preservada. Porque que sentido teria Deus dar essa palavra e depois abandoná-la, largá-la nas mãos dos homens para eles fazerem dela o que bem entendesse? Não faria nenhum sentido. Deus preserva esta palavra. Deus guarda esta palavra. Por muitas vezes já tentaram acabar com a Bíblia. E se isto fora possível, de alguma forma, acabar com todos os exemplares da Bíblia Sagrada no planeta Terra, ainda assim a palavra de Deus continuaria, porque a Bíblia diz em Salmos, um salmo muito lindo que diz, para sempre, ó Deus, tua palavra permanece no céu. Então o original está no céu com Deus, irmão. Nós temos aqui uma cópia desta palavra tão inspirada e abençoadora. E Paulo vai dizer que ela é inspirada, é proveitosa. Para quê? Para que se aproveita? Os 4 proveitos pastorais da palavra de Deus: para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. E tudo isso tem um objetivo que é o verso 17: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Observe, ensinar vem do grego didaskalia, que significa ensinar com sentido de alerta. Sabe por quê? Tem muitas pessoas desapercebidas no nosso tempo, sendo enganadas, porque elas não estão sendo ensinadas pela palavra. A palavra de Deus, uma vez que nos ensina, nos coloca em estado de alerta. Nós ficamos capazes de identificar os perigos que rondam a nossa fé. Isso é estar em alerta. Redarguir vem do grego elentio, que significa reprovar ou refutar. Esta palavra é a única fonte que nós temos, porque ela é a palavra de Deus, para refutar as heresias que a contrariam. Ela é a palavra de Deus, a verdade inspirada pelo Senhor. Não podemos usar os nossos argumentos somente. Podemos trazer visões históricas, podemos trazer visões de estudos, de arqueologia, tantas coisas, tantos aparatos que tem, mas a palavra de Deus é suficiente para refutar um falso ensino. Isso é redarguir. Também ela é proveitosa para corrigir. Corrigir aqui do grego epanortases, que significa
endireitar ou colocar em ordem. Muitas coisas na nossa vida podiam estar em ordem se nós fôssemos estudiosos da palavra de Deus, leitores, examinadores desta palavra, porque a palavra coloca em ordem a nossa desordem. Isso é corrigir. E também para instruir, que vem do grego paideia, que significa treinar. A palavra de Deus vai nos treinando, a palavra de Deus vai nos moldando, a palavra de Deus vai nos capacitando a estarmos preparados, como Pedro escreveu, a dar uma resposta da nossa fé a tempo e a fora de tempo. Portanto, irmãos, este é o grande objetivo de nós termos estudado todos os temas que estudamos nesse trimestre. Se os irmãos lembrarem, em todos eles, a palavra de Deus foi nosso guia. Usamos ela como referência para refutar tantas heresias que nós encontramos ao longo e aprendemos ao longo desse trimestre a não cairmos nelas. Falamos sobre arianismo, falamos sobre subordinacionismo, falamos sobre unicismo, unitarismo, tantas coisas que nós vimos e que Deus tem nos dado graça de aprender para não cairmos nesses erros. Então, a nossa conclusão desta lição, que é uma ênfase tão grande à palavra de Deus, diz o seguinte: a Bíblia é um guia seguro para toda a humanidade, e não somente para a igreja. Ela é a única revelação de Deus escrita para o ser humano e a fonte de autoridade espiritual para aferir nossa conduta diante de Deus, da sociedade, da família e, lembrando a nossa verdade prática, da pátria. Trata-se de uma orientação segura para a vida humana, a nação de Israel e a igreja, bem como as exortações para o mundo, incluindo o aspecto político, social e religioso das nações. Nunca se esqueça, a Bíblia precisa ser a tua companheira fiel. A Bíblia precisa estar presente no dia a dia da tua vida. Isso vai fazer diferença em todas as dimensões da sua existência. Não relegue partes da Bíblia a serem sem efeitos para você. Algumas pessoas vão dizer que o Antigo Testamento não serve para nós. Isso é uma grande inverdade. Temos que ter sabedoria para separar profecias que não dizem respeito a nós, mas a palavra de Deus, os princípios da sua palavra, não mudam de um tempo para o outro, porque Deus não muda. O que muda é a dispensação, o que muda são as práticas. Por isso condenamos aqui os judaizantes ou os galacionistas, que tentam trazer práticas do Antigo Testamento, como a guarda do sábado e tantas outras coisas, para o nosso tempo. Isso são práticas que ficaram no passado. Os princípios continuam vigentes. Nós temos tempo para Deus, é isso que é um sábado para o Senhor. Nós temos um tempo de descanso, mas também de consagração, isso é um sábado para o Senhor. Este princípio permanece vigente para hoje. Então não relegue partes da Bíblia a sem efeito na sua vida. Se alimente dela de capa a capa, seja edificado e que a sua fé em Cristo Jesus seja preservada e você possa perseverar nela para a glória do nome do Senhor. Que Deus te abençoe e te esperamos no próximo trimestre, onde vamos falar sobre a encarnação do Verbo. Teremos 3 meses de aprofundamento no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, e vai ser muito especial nós podermos avançar neste estudo. Que Deus te abençoe e até a próxima semana.